Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula do nosso curso de Introdução ao Desenvolvimento de Jogos em Unity. Então, na nossa quarta aula, nós começamos esse projeto de um jogo em 2D e aqui a gente vai dar continuidade a ele. Então, até então, tínhamos feito as animações e a movimentação do nosso personagem, a raposinha, e eu vou dar um play aqui e mostrar para vocês como ficou o nosso projeto da última aula. Aqui, tem a animação dele andando, porém, quando ele pula, ele mantém a animação ou de andando ou a idle dele, que é ele parado. Então, vamos ver aqui em Player, na aba Animation. Vamos aqui em Create New Clip, vamos criar uma nova animação. Eu vou nomear essa animação para Jump. Vou deixar com J maiúsculo para padronizar com as que já criamos. E eu vou colocar aqui na nossa pasta de animações. Deixa eu achar aqui. Tá aqui dentro de Player a pasta Animes, certo? Tá aqui, criamos a nossa animação. Agora vamos pegar os sprites que vamos utilizar dela. Aqui nos nossos assets, temos aqui a pasta Jump. Temos dois sprites do Player pulando. Bom, vou corrigir a importação deles aqui. Pixels por unidade em 16, como fizemos anteriormente. Filter Mode No Filter, certo? Agora a gente pode arrastar eles aqui. Certo, só que ficaram muito juntos, a gente pode arrastar aqui um pouco para frente. Bom, tem um problema aqui que ele está mais tempo no primeiro frame do que no segundo. A gente pode corrigir isso da seguinte forma. Vou só ajustar aqui. Bom, a gente pode copiar esse frame aqui com Ctrl C e colar aqui na frente. Aí ele vai estar com o mesmo tempo no primeiro frame e no segundo. A animação vai estar assimétrica. Eu posso arrastar aqui a transição para o meio, certo? Agora a gente pode ver que ele vai estar ao mesmo tempo, vai ter o mesmo tempo para a animação de subindo quanto para caindo, certo? Aqui criamos a animação no nosso animator, do nosso player. A gente vai gerenciar ela por uma variável trigger. Bom, trigger é bem parecido com a que criamos isWalking, porém ela é uma variável que ela é ativada uma vez. Por exemplo, a gente passa um sinal para ela e a gente vai detectar esse sinal, esse trigger ativado, e vai assim ativar uma transição. No caso vai ser a transição para o nosso jump. A gente pode, por exemplo, criar uma transição de qualquer um dos estados, a gente vai usar o AnyState, que aí a transição vai ser de qualquer estado em que ele estiver. Então, aqui na transição, a gente vai colocar a nossa variável trigger, jump, certo? Então, quando o jump for ativado, essa transição vai ser ativada. Vocês vão ver como isso é feito no código, mas é bem simples. A gente vai deixar aqui a configuração de transição em 0. E é isso, tá? Aqui o nosso jump, ele vai ter que ter uma saída, porque assim que ele executa a animação, ele vai ir para outra animação. No caso, aí a gente vai fazer uma saída para que ele volte para a entrada e vá para a animação ou idle ou walking, se ele estiver andando. Então aqui a gente cria uma transição. Essa transição, ela vai ter que ter o Has Time, porque ela só vai poder ocorrer quando a nossa animação de jump estiver concluída. Aqui agora a gente vai conferir se a nossa animação de jump está com loop time. Ela não vai ter o loop time, porque ela não vai ter que se repetir. Então, ela ocorre uma vez quando você pula. E caso você pule de novo, ela vai ser chamada de novo. Certo. A gente já pode testar aqui, alterando o trigger no próprio animator da cena. Então, vamos ver aqui. Certo. Vou arrastar aqui para vocês verem. Eu vou clicar aqui no jump. Ali, vocês verem que ele executou a animação. Os frames mudando. Certo. Agora a gente tem que automatizar isso para que isso ocorra no código. Vou apenas testar aqui de novo, para vocês verem a transição no nosso grafo do animator. Ali, vocês viram?
ele sai do estado idle e vai para o jump. E depois a animação sai e volta na entrada, certo? Agora a gente vai lá no nosso script. A gente pode dar 2 cliques aqui para abrir, certo? Bom, aqui a gente já tinha colocado o nosso script de pulo. O que a gente vai fazer é referenciar o nosso animator aqui dentro, bem aqui, que é quando ele pula. A gente vai colocar animator e a gente vai passar um set trigger. Isso. Set trigger e o nome da variável que criamos, a variável jump. Ele é parecido com um set bool, porém a gente não passa um valor de verdadeiro ou falso, a gente apenas ativa ele com o set trigger. Então, ativando ele, a gente vai ativar aquela transição para a animação de pulo que criamos, certo? Então, já podemos salvar aqui. E aqui a gente vai testar se está tudo certo. Então, vou dar um play aqui. Pronto. Bom, vocês viram? Tá ativando a animação, porém a velocidade dela tá fazendo com que ele tenha caído, mas a animação não tenha acabado ainda. Bom, a gente pode resolver isso de algumas formas. Eu vou vir aqui no nosso animator e aqui a gente pode controlar a velocidade da nossa animação. Vou colocar 1.5, por exemplo. Ela vai ser executada um pouco mais rápido. Tá um pouco melhor. Mas ainda não tá acabando, parece que ele tá caindo antes dela acabar. Bom, a gente pode ajustar isso alterando a velocidade aqui com os nossos testes. Então a gente vai ajustando a velocidade até encontrar o equilíbrio perfeito para nossa animação de pulo. Bom, pessoal, agora uma dica. Bom, a gente fica mexendo muito na janela aqui da Unity, alterando os painéis, reduzindo alguns, e caso fique muito bagunçado, a gente pode resetar o layout original. Para isso, a gente vai vir aqui em Window, e tem a opção aqui, Layouts, a gente pode colocar Reset ao Layout, certo? Pronto, a Unity volta ao estado natural. Talvez tenham fechado algumas janelas, mas você pode abrir elas no menu de Windows. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos aumentar um pouco o mundo do nosso jogador, para a gente ter um espaço maior para trabalhar com ele. Bom, algo que ainda não fizemos é fazer com que a câmera siga o jogador. Vou dar um play aqui, por exemplo. Aqui vocês podem ver que se a gente andar para a esquerda, ele vai simplesmente sair da cena. Tem uma forma da gente corrigir isso. Eu vou fazer pela mais simples, mas mais pra frente a gente vai ver outras, que é colocar a câmera dentro do nosso player. Pronto. Bom, agora quando ele se mover, a câmera vai se mover com ele. Vocês vão ver. Isso, parece que ele não está se movendo em relação ao chão, mas se vocês forem ver aqui na cena, pronto, ele está se movendo, porém a câmera se move juntamente com ele. Tá. Então acho que a gente pode deixar essa implementação assim por enquanto. Mas algo que a gente precisa no nosso jogo serão os inimigos, para que ofereçam um desafio ao nosso player. Bom, eu vou fazer a importação de alguns assets para o nosso inimigo. São daqueles mesmos que estão na descrição do nosso vídeo, o Sunland. Então, entrando aqui, temos alguns personagens. Vamos vir nessa pasta aqui, com sprites. Sprite sheet, na verdade, isso. E aqui, eu vou optar por esse daqui. Certo. Bom, eu escolhi o Sprite sheet para mostrar uma outra forma da gente importar as imagens. Vou criar uma nova pasta aqui. Vou chamar de enemy1, que é o nosso primeiro inimigo. Certo. Aí aqui dentro, eu vou fazer aquelas mesmas opções de importação. Porém, em Sprite Mode,
a gente vai colocar múltiplo, porque vocês podem ver que são vários sprites em uma imagem só. E aí a gente vai resolver isso aqui, a gente vai deixar o mesmo filter, aplicar, certo? Bom, a gente não pode simplesmente arrastar, a gente tem que solucionar essa multiplicidade de sprites na mesma imagem. A gente vai vir aqui em Sprite Editor, e aqui vocês podem ver que são vários sprites mesmos do nosso personagem em uma imagem só. A gente pode separar eles vindo aqui em Slice, certo? A gente pode colocar por cell count, isso, que vai ser por contagem de células, contagem de sprites aqui. Aí a gente coloca quantas colunas e quantas linhas, no caso uma linha, e separa, certo? Agora ele cortou cada um dos nossos sprites do nosso personagem. A gente pode salvar aqui, certo? Se vocês abrirem aqui, vocês podem ver, são vários sprites do nosso personagem andando. Que no caso é o nosso inimigo. Tá. Agora a gente vai criar uma animação para ele de uma outra forma. A gente vai selecionar todos e mover para a cena, certo? E aqui eu vou salvar dentro da nossa pasta do inimigo 1. Vou colocar o nome de animes, que vão ser as animações dele. Nessa animação ele está andando, então eu vou colocar walking.anim, certo? Salvamos aqui. Se vocês derem um play, eu vou só aumentar a tela aqui. Vocês vão ver que ele já vai estar com a animação, pois estão sem a janela do Animator e do Animation. Vocês podem vir aqui em Window. Bom, em Animation aqui e Animator. Pronto, estamos aqui com a janela do Animator aberta. Bom, vocês podem ver que ele só tem essa animação de walking. Assim que ele entra, ele vai para essa animação. Então vamos ver aqui. Aqui, vocês podem ver que ele está andando. Controlar a velocidade dela. Deixar em 0.8. Se colocar em 0.1, ele fica muito lento. 0.5 é metade da velocidade normal dela. Então, acho que eu vou deixar em 1 por enquanto. Aqui, a gente vê que a gente deixou a animação em loop time mesmo. Na verdade, ela automaticamente foi criada com o loop time ativo. Apertando Ctrl 6, você abre o Animation. Eu vou apenas renomear o nosso inimigo aqui, certo? Então, aqui, a nossa animação de andando do nosso inimigo. Eu vou aumentar aqui. Deixar em 1 segundo. Certo. Eu vou ajustar porque nem todos os frames estão com o mesmo tempo em relação aos outros. E esse último tem aquele mesmo problema da animação de pulo do nosso personagem. Para isso eu copiei o primeiro frame e colei no final. Certo. Tá? Agora eu vou corrigir para que todos os frames tenham uma mesma duração e a animação seja um pouco mais fluida. Certo? Acho que já está tudo simétrico aqui. Pronto, tudo certo. Vou fechar aqui o nosso animation. Na verdade, eu vou deixar ele aqui no canto, que a gente sempre acaba usando. Eu vou vir aqui no nosso inimigo e eu vou mover ele aqui para a gente poder editar um pouco melhor. Eu vou adicionar agora nele o componente do collider dele. Vai ser um capture do collider também, assim como o nosso player. E aqui a gente vai editar. Bom, vou mostrar para vocês como a gente edita o capture collider aqui no editor. Bom, a gente pode mudar a direção, vou deixar horizontal, porque tem um formato mais horizontal. E aqui a gente altera o tamanho
tem o offset também, que eu vou deixar ele assim. Agora eu vou editar aqui na nossa cena, certo? E essa região na qual ele vai possuir colisão com o nosso personagem, por exemplo, ou componentes do cenário. Pronto, vou dar um play aqui. No caso, ele nem caiu porque a gente não colocou ainda um ridge de base nele. Bom, vocês podem ver que a gente está colidindo. A gente consegue até subir em cima dele aqui. Pronto. Agora a gente vai adicionar o ridge de base nele para ele ter uma física. Aqui a gente vai alterar algumas propriedades que são, por exemplo, a gravidade. Eu vou deixar 5 e constraints a gente vai frisar a rotação no eixo Z, certo? A massa dele eu vou deixar em 50 para que ele não seja, para que seja mais difícil do nosso personagem empurrar ele. Aqui. Bom, é isso, ele está com colisão e física implementadas, mas ainda não possui uma lógica. A gente vai criar um script para ele. E esse é o nosso primeiro inimigo do nosso jogo. Então, vou vir aqui no nosso player, que é uma animação dele receber dano. Porque o nosso inimigo vai causar dano ao nosso jogador, vai fazer com que ele perca vida. A gente ainda vai ter que criar toda essa lógica de gerenciar a vida dele. Bom, primeiro vamos criar a animação. Aqui estamos criando agora uma animação, vou dar o nome de Hurt, que é, por exemplo, quando ele receber dano, se machucar. Vou salvar aqui em animes, certo? E aqui temos 2 frames. Bom, aquele mesmo processo de arrumar a importação deles. Então, temos esses 2 frames. Adicionamos aqui. Tá. Vamos apenas ver o nosso animator do nosso player. Tá aqui, a animação nova. Ela vai possuir uma transição parecida com a de Jump que criamos. No caso, vai vir do Any State. Então, de qualquer estado que ele tiver, ele vai poder ir para a animação de receber dano, porque ele vai poder receber dano independentemente da animação que ele estiver no momento. Então, criamos aqui a transição. Agora a gente vai criar uma saída, uma transição para a saída, certo? Então, aqui a gente vai trabalhar com trigger também, parecido com o jump. A gente vai criar um novo trigger. Eu vou chamar ele de Hurt, certo? Então, quando ele for ativado, o nosso personagem vai para a animação de receber dano. A gente pode ver aqui, arrumando a transição, duração vai ser 0 e o gatilho vai ser o nosso trigger Hurt, certo? Tá? Para a saída, a gente não vai colocar nenhuma condição, a gente vai colocar uma duração de transição, eu acho que pode ser em 0.25, depois a gente vê se ficou bom. A gente vai testando e ajustando os valores. Tá, agora eu vou dar um play. E pra gente testar, a gente pode ativar o trigger aqui. Bom, tá funcionando. Ele tá indo pra animação de receber dano. A velocidade eu vou diminuir um pouco, porque eu achei muito rápido. Funcionou. Tá aqui a nossa animação. A gente vai chamar ela quando o nosso personagem receber dano de algum inimigo. No caso, quando ele encostar em algum inimigo. Tá, eu desativei aqui o loop time dela, porque ela estava se repetindo. Testando novamente aqui.
Tá tudo certo com ela, aparentemente. Agora eu vou apenas fazer aquele ajuste que fizemos nas outras animações para que os frames tenham a mesma duração, certo? Bom, agora para fazer o nosso sistema de vida do jogador, a gente vai criar um indicador visual que vai mostrar quantas vidas o nosso personagem tem. Para isso, a gente vai estar usando um componente chamado Canvas. O Canvas é um componente responsável por renderizar o que vai aparecer aqui na tela, que vai ser estático, que vai aparecer sobrepondo os elementos do jogo, para fazer a interface do jogo, como por exemplo barras de vidas, ícones, botões. Isso geralmente é criado no Canvas. Então criamos aqui o componente Canvas. A gente pode ver aqui, ele é responsivo, seu tamanho é de acordo com o tamanho da nossa janela de jogo. Mas tá, agora a gente precisa configurar ele. Eu vou apenas renomear para main canvas, só para a gente deixar claro que é o canvas principal. A gente pode ter mais de um no nosso jogo. Então, aqui dentro dele, eu vou criar um componente que vai estar nessa parte aqui de UI, certo? A gente vai criar um Text Mesh Pro. Bom, eu vou explicar depois o que é o Text Mesh Pro, mas é basicamente um texto que usa da biblioteca Text Mesh Pro, que é uma biblioteca da Unity, que dá mais opções para a gente customizar o texto. A gente vai clicar aqui e vai aparecer a opção para a gente importar essa biblioteca. Ali vocês vão importar o Text Mesh Pro Essentials. Bem rápido. Agora tem uma segunda opção, a gente não precisa, que é de importar exemplos e extras. Tá. Aí aqui é basicamente uma caixa de texto. A gente pode vir aqui e importar também pelo Package Manager, o Text Mesh Pro. Vocês vão vir aqui em Unity Registry e aí vocês vão pesquisar por Text Mesh Pro. No caso já está instalado, então não aparece a opção de instalar, mas é por ali também. Então, aqui temos a nossa caixa de texto, não, o nosso texto na verdade. Eu vou renomear ele para Label 1, por exemplo. E nele vamos indicar a quantidade de vida do nosso jogador. Bom, aqui a gente pode reposicionar ele no Canvas. Se a gente clicar com Shift e no canto aqui, ele vai ser reposicionado lá. Na verdade, apertando Alt. Aqui, aí você pode mover ele para o local que você quiser. A gente vai deixar ele fixo no canto esquerdo. Então mesmo se a gente mudar o tamanho da tela, ele vai ficar preso lá. No canto esquerdo, na verdade, esquerdo superior. Vocês podem ver que ele fica ancorado nesse local. Mesmo mudando o tamanho da nossa tela, vocês viram que ele continua na posição, porém o tamanho está mudando. Bom, uma forma da gente padronizar o tamanho, independente do tamanho da tela, a gente pode vir aqui no nosso Canvas. Aí aqui temos a seguinte opção. No Canvas Scalar, a gente pode colocar para ter uma escala with screen size, e aqui a gente passa uma resolução de referência. No caso, eu vou estar passando a 1920 por 1080. Isso. E é isso. Bom, agora o nosso texto ele vai manter o mesmo tamanho se a gente for alterando o tamanho da nossa tela. No caso, a gente vai aumentar ele aqui um pouco. Com as próprias ferramentas aqui do lado, elas funcionam também para os elementos do Canvas. E eu acho que aqui tá bom. Pronto, vou mudar aqui o valor, colocar vidas. Pronto, a gente pode mudar o tamanho aqui, onde o texto vai aparecer. Aqui temos as opções, por exemplo, negrito, que é o bold. Também temos itálico, underline, sublinhado, várias opções. Aqui a gente pode mudar o tamanho do nosso texto. Vou deixar em 35 mesmo. Aqui a gente pode alterar a cor dele
eu vou deixar branco por enquanto. E aqui a gente pode centralizar ele ou não. E são essas opções aqui. São várias opções de customizar o texto que a biblioteca oferece. Aqui a gente pode escolher a fonte. No caso, as duas padrões aqui são idênticas. Mas é possível importar novas fontes. Mas então, agora a gente vai criar um outro. A gente só deu um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Que vai ser o contador das vidas. Vou deixar o nome aqui, contador vidas. Ele está em cima do outro, então não dá pra gente ver. Vou mover aqui pro lado, certo? E é onde a gente vai colocar o número de vidas. Então eu vou colocar, por exemplo, 99 aqui, só pra gente ter uma ideia de como fica o número renderizado aqui. Vou diminuir um pouco ele. E, bom, acho que assim fica bom. Tá. Aí aqui nele, a gente vai colocar os valores. Eu vou deixar ele sem nada escrito, porque a gente não precisa mostrar nada de início. No próprio código, a gente vai alterar o texto dele para ele mostrar as quantidades de vidas. Bom, para isso eu vou vir aqui no player. A gente ainda não controla a vida, então eu vou criar um script para fazer isso. Estou apenas reorganizando aqui os componentes. Bom, esse aqui é o nosso script do Player Movement. Eu vou criar um outro só para controlar as vidas. Então a gente pode simplesmente vir aqui. Eu vou colocar Player Life Controller, por exemplo. E aí, não tem, a gente aparece essa opção aqui de criar e adicionar. Então a Unity está criando aqui. Demora um segundinho, mas está indo. Pronto. Você pode dar 2 cliques aqui. Certo. Aqui, abrimos o nosso editor de código. E aqui está o nosso script que acabamos de criar. Bom, aqui a gente tem que adicionar uma importação para a biblioteca do TextMesh Pro. Sempre que a gente trabalha com essa biblioteca, a gente costuma adicionar uma nova importação lá. Mas, primeiramente, eu vou criar aqui um PogoQuint, que vai ser o máximo de vida por Max Life. Eu vou deixar em 5. Eu vou adicionar também uma variável que vai ser a vida que está no momento exato do nosso jogador. Por exemplo, ele pode estar com qualquer valor entre 0 e 5 de vida. E aqui, no Start, vou fazer o seguinte. Eu vou passar para a nossa Current Life o Max Life. Eu estou passando o máximo de vida para a vida atual do nosso jogador. Entendeu? Aí tá. Agora aqui, a gente vai ter que criar um método que é para quando a gente for alterar a quantidade de vida do nosso jogador. Por exemplo, um método de quando ele receber dano. Eu vou criar aqui esse take damage. Isso. Aqui, basicamente a gente está recebendo um valor int, que é o dano que vai receber o nosso jogador. Aí a gente está diminuindo a quantidade de vida com esse valor que a gente recebeu. Então ele vai receber menos esse valor. E se chegar a 0, ele vai chamar esse método de morrer, caso o nosso jogador fique com 0 vidas. A gente ainda não implementou esse morrer, vou criar aqui ele rapidamente. Bom, ele não vai fazer nada de início. Tá aqui a opção de destruir o nosso GameObject, mas eu não quero fazer isso por enquanto. Vai apenas não fazer nada quando ficar com 0 de vida, ou menos que 0. Mas então, aí agora a gente já está gerenciando a vida, a gente precisa fazer aquela importação para o TextMesh Pro. Vai ser essa daqui, usem TM Pro. Isso, essa é a importação necessária para a gente poder usar o texto lá da tela. E a gente vai criar uma variável que vai ser responsável por receber aquele texto que criamos. Ela é do tipo TextMesh Pro UGUI, isso daí. E eu vou passar o nome de Life Counter. Life Counter Text. Isso, tá? O que ela faz? Ela vai receber o texto que criamos lá no nosso Canvas. E por meio dele a gente pode acessar o valor dele.
Bom, eu coloquei private para mostrar para vocês que a gente pode colocar um modificador, que seria esse serialize field, que faz com que mesmo que uma variável esteja private, ela apareça no nosso editor. Então, esse aqui vai ser o tipo dela, Text Mesh Pro, o GUI. E agora no nosso start a gente vai fazer o seguinte: a gente vai passar o texto do nosso texto para receber a nossa vida atual e passar para string. Esse toString aqui é basicamente para converter o nosso valor, que é um valor int, em um valor de texto, um valor string, que é o valor que é aceito nessa propriedade text do nosso texto. Tá. Aí aqui no takeDamage a gente tem que atualizar o valor lá na tela. Então a gente vai fazer isso aqui, a gente vai acessar o nosso LifeCounterText e mudar a propriedade text dele para receber o currentLife.toString também. Basicamente a mesma coisa. Então, agora a gente já pode ir lá para nosso editor aqui na Unity. A gente vai ver o seguinte, que mesmo a nossa variável estando privada, ela vai estar aparecendo ali, ó. Vou só ajustar aqui. Aqui no nosso player, tem aqui o nosso LifeCounterText, que é a variável privada que eu citei. Certo. O que a gente vai ter que fazer aqui é referenciar ele aqui, para a gente poder atualizar o valor dele. E criamos também a nossa função de receber dano. Para testar ela, eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui no nosso canvas e eu vou adicionar um botão aqui. É no UI button Text Mesh Pro. É basicamente um botão que o texto dele usa do Text Mesh Pro. Então, a gente pode vir aqui. Para a gente editar o texto dele é bem simples, mas eu vou aumentar ele aqui primeiro. Tá? Eu vou posicionar ele aqui. É apenas para testes mesmo. Então, o texto dele aqui dentro dele tem esse text. A gente pode mudar o nome. Eu coloquei o valor dele aqui como texto, quer dizer, teste. Aqui no button, ele possui um componente button, que basicamente a gente pode fazer com que ele chame uma função dentro de algum script de qualquer objeto aqui na cena. Bom, eu vou adicionar aqui o nosso player, e aqui a gente escolhe o script dele, vai ser o playerLifeCounter, e passa a função que a gente quer, que é a takeDamage. E a gente pode passar o parâmetro aqui, que vai ser um de dano que ele vai dar ao player. Então, a gente pode vir aqui, a gente tem que referenciar o nosso texto aqui. Isso, a gente arrasta aqui, certo? Aí, bom, esse aqui é o nosso contador de vida, vamos testar. Tá com 5 de vida, certo? A gente vai clicar aqui. Agora ele ficou com 4, 3, 2, 1, 0 de vida, certo? Ele tá funcionando certinho, tá causando dano ao nosso jogador. Porém, ele não tá chamando animação, porque a gente não fez isso no código. Bom, é muito simples, a gente pode ir lá no nosso script. Aqui, tá? E aqui a gente vai ter que chamar o nosso animator quando ele receber dano. A gente primeiro tem que referenciar ele. Eu vou criar uma variável para receber ele do tipo animator. Então, a gente precisa passar para ele. E aqui no nosso takeDamage, a gente vai ter que chamar o animator que criamos e passar um setTrigger, igual fizemos com o jump antes, porém chamando o nosso hurt com H minúsculo, como estava lá no nosso animator. Bom, o nome tem que ser exatamente igual, só para vocês saberem. Então, aqui, nosso animator estava hurt mesmo, com H minúsculo. Vou aumentar aqui e a gente pode testar. Não foi no caso, porque a gente ainda não passou nosso animator lá. Aí deu esses erros aqui de null exception, mas está tudo certo. Bom, o que a gente tem que fazer é arrastar o animator aqui para dentro.
Mas a gente pode fazer isso do jeito mais elegante, que é aqui no código, chamar ele na inicialização, no start. Aqui, é aquele get component, aí a gente passa o tipo animator, e ele pega o animator automaticamente, quando a gente dá play ali para testar. Então, certo. Eu também arrastei aqui, mas não precisava, vocês sabem. Então, aqui, bom, tá funcionando. Ele recebe dano, a animação acontece e a vida tá diminuindo. No caso, tá ficando até negativa porque a gente não tratou a morte do nosso player. Então não acontece nada quando a vida dele chega a 0 ou menos que 0. No caso, deveria chamar a função de morrer. Bom, vou aqui mostrar para vocês no nosso animator a transição das animações. E é isso, pessoal. O nosso player já está recebendo dano, agora a gente tem que fazer com que esse dano seja quando ele encostar no nosso inimigo. Então veremos isso na nossa próxima aula, na qual terminaremos o projeto do nosso jogo em 2D.